Oi, hoje eu vim falar com você a respeito de locação residencial. Esse é o canal Resolvendo a Casa e eu sou a Vanessa. Hoje a gente vai falar da primeira parte, praticamente assim, o pontapé inicial. Como o canal está começando, vamos bem pelo começo, a procura do imóvel. Procurar o imóvel pode ser uma coisa assim, banal, porém muito chata. A gente sabe disso. Ninguém gosta de procurar casa para alugar. É cansativo, é burocrático e tudo mais. Só que tem alguns detalhes que tem que ser verificados na locação que às vezes a gente deixa passar desapercebido. E quando você faz isso, você tem que ter em mente que depois esse contrato ele vai perdurar, normalmente por 36 meses. E se você tem a tranquilidade de morar num lugar legal, que você gosta, que você dorme bem, isso vai tranquilizar muito para você trabalhar melhor, ganhar mais e assim por diante. Quando a gente vai procurar um imóvel, a primeira coisa que a gente tem em mente é o quanto vai andar, o quanto é chato. Mas tem algumas coisas que eu até montei, como se fosse um checklist, e está lá disponível no blog para vocês, pode ir lá verificar. A listinha que eu montei lá, eu vou falar aqui com vocês, mas aí lá fica mais separadinho, mais fácil para vocês acompanharem realmente como um checklist. Aqui eu vou comentar só alguns, até para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo e vocês desistirem e não verem tudo, né? Mas assim, os pontos mais importantes que eu acho na busca do imóvel é saber o bairro melhor para você, em função da proximidade do trabalho, da escola, da faculdade. Quanto menos a gente se locomove, infelizmente, a locomoção é muito cara. E quanto menos a gente se locomove, mais vantajoso se torna. Em alguns casos, pensar bem se não vale a pena pagar um pouquinho mais e morar perto do trabalho, ou perto da faculdade, ou perto da escola das crianças, e onde você frequenta mais. Ou pagar um aluguel um pouco mais barato, ou numa casa até um pouco mais confortável, mais afastada, mas que você vai ter que andar muito todos os dias, isso gera muito tempo perdido, porque a perca de tempo é enorme no trânsito. Antigamente a gente falava que isso nas capitais, né? Agora não. Em toda e qualquer cidade. Se andou um pouco, você gasta muita gasolina, porque o preço é absurdo, muito combustível. Se você for no transporte coletivo, a qualidade não é boa, o custo é elevado. Quando você vai colocar isso na ponta do lápis no final do mês, pode ser que não compense. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, isso tem que ser muito bem analisado antes de começar a sua busca. Depois disso tudo visto, conversado, analisado direitinho, o que eu acho importante no imóvel em si? Vizinho. Não que eu seja chata, mas eu sou. E assim, não tenho nada contra nenhuma instituição religiosa, longe de mim isso. O problema é, morar do lado de uma instituição religiosa tem alguns probleminhas. Então você verifica primeiro se esses problemas te incomodam ou não. Se não te incomodam, descarta essa parte do raciocínio, mas a mim incomoda. Eu morei ao lado de uma igreja durante um tempo, então eu posso falar com conhecimento de causa. Não é muito bom não. Por quê? O barulho aos domingos de manhã. Se você pretende dormir de domingo, você não vai. Porque tem uma reunião todos os domingos pela manhã. E normalmente essas reuniões elas começam cedo. Não muito cedo, mas começam cedo. Mas antes da reunião o pessoal costuma testar som, fazer passagem de som, fazer teste de instrumento, fazer um monte de coisa lá que faz um monte de barulho. Então isso incomoda muito. Dormir sem chance. Outra coisa que incomoda é quando você precisa sair com o carro, independente do dia dessa reunião. Sempre alguém vai parar na frente da sua garagem. Então, para você sair, você vai ter que ir lá,
e pedir para irem retirar o carro. Aí eles retiram. Mas na hora que você voltar, se não tiver acabado a reunião, você vai ter que pedir para tirar de novo. E aí você fica aquele cara chato que toda hora vem atrapalhar. Mas você também é o cara que não está sendo chato. Tem um chato que está pondo o carro todo dia na frente da sua garagem, toda hora na frente da sua garagem, mas essa parte pô. Outro ponto que eu acho que precisa ser observado quanto à vizinhança, porque senão vocês vão achar que eu só estou falando mal de igreja, não é isso? Mas sabe aquele vizinho que tem uns 20, 30 cachorros, uns 10 gatos? Então, isso também se transforma num transtorno horrível. Por mais que você goste de animais, mas uma quantidade muito grande, num espaço pequeno, isso gera cheiro, isso gera inseto, isso, quando um late, todos vão latir de uma vez e vai virar aquela ópera linda, e aí os outros cachorrinhos da rua vão latir tudo ao mesmo tempo, e aquela graça. Não é legal, não é bom. Realmente não é bom. Eu gosto de cachorro, mas assim, não me agrada muito não. Então, vê se isso não vai te incomodar. Porque de repente, conforme o seu horário de trabalho, isso pode te incomodar muito. E aí te prejudicar no seu rendimento no dia a dia. Porque como que você vai render com um cachorro latindo o tempo inteiro na sua cabeça a noite inteira? Conforme a sua noite de sono, ou mesmo a sua tarde de sono, se você trabalhar à noite, conforme o horário que você trabalha, isso muda muito. Isso vai te atrapalhar enormemente. Então não é legal. Um outro ponto são terrenos baldios, tanto de um lado como do outro, como atrás do imóvel. Para mim, no meu ponto de vista, isso desvaloriza muito o imóvel se eu for alugar. Por quê? Você não sabe qual o estado que esse terreno vai estar daqui uns dias. De repente você foi lá hoje ver o imóvel e tal, e não estava tão alto o mato. Mas de repente teve uma multa ali há pouco tempo, então limparam. E depois, como será que isso vai ficar? Até onde isso não vai servir de um ponto de descarte de lixo, de um ponto de descarte de entulho, e depois proliferação de um monte de doença, aí cria rato, aí cria escorpião, e cria barata. E isso não vai ser legal. Ainda mais agora que tem dengue, tem zika, tem não sei o que, uma zica do caramba. Então assim, tem que se observar, porque depois que você está morando no imóvel, o mato começa a crescer, o pessoal começa a jogar lixo, começa a juntar um monte de inseto, isso vai te gerar um monte de problema. Ainda mais se você tem criança, pior. Então assim, tem que ser observado, não dá para deixar passar batido. Um outro ponto é o imóvel em si. Ver se o imóvel está bem cuidado, se o proprietário tem os cuidados que são primordiais, né? Que em alguns casos, o que acontece? O imóvel fica muito tempo fechado. E o pessoal esquece que imóvel fechado danifica, estraga. Então, ir observar se tem vazamento, se tem mofo, se bate sol nesse imóvel, ou se ele é muito úmido, ou se tem piso solto, revestimento solto, se a parte elétrica funciona, e todos esses detalhes. Uma coisa que eu aconselho fazer é, depois de algum tempo, você viu, você escolheu, você gostou daquele imóvel, volta e olha outra vez. Tanto olha por dentro com calma, se isso for possível, se não for, pelo menos por fora, pelo menos o externo, em horários diferentes, para ver se tem sol mesmo. Se esse apartamento, por exemplo, não fica o dia inteiro na sombra, ou seja, ele vai ser extremamente gelado e vai ter umidade. Se é uma casa, como que é a convivência ali dos lados, se não tem um terreno assim, porque às vezes a hora que a gente vai ver, a gente está empolgado ou a gente está com muita pressa. Em algumas cidades, isso varia muito de lugar para lugar, isso é uma coisa de costume. O corretor acompanha o pretendente, a inquilino, em todos os imóveis. Em alguns lugares não, a imobiliária dá a chave, você vai lá, você olha e devolve a chave. Então, se você vai sozinho, você ainda tem um pouquinho mais de tempo, você observa tal. Mas normalmente quando você está com o corretor, você acaba ficando mais sem graça e olha rapidinho. Mas não fica. Volta depois e olha de novo. Se ficou na dúvida, não lembra de um detalhe, volta lá, pede para ver de novo, porque você vai assumir um compromisso de muito tempo.
de morar nesse imóvel. E depois que você simplesmente, depois eu mudo. Não é bem assim, né? Porque mudar é muito chato, é muito caro e cansativo. E quebrar um contrato, você desfazer um contrato, é pior ainda. Vai gerar mais gastos ainda. Então isso tudo tem que ser visto primeiro, não dá para deixar para ver depois. Então muitos problemas da locação, talvez você reduza vendo direito, pesquisando um pouco mais, mesmo com toda a sua pressa, com toda a sua vontade de mudar logo, ou necessidade de mudar mais para perto do trabalho, ou necessidade de sair do imóvel que você está, mas tenha um pouco de calma, para não ter problemas depois. Porque depois de alugar, para você sair aí, a coisa fica muito mais complicada, muito mais cara. Então essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ficar me delongando muito aqui para o vídeo não ficar comprido e vocês não ficarem de saco cheio. E se vocês gostarem, não esquece de dar o joinha. Dá uma olhada lá no blog, que tem o assunto de uma forma escrita, mais calma, que aí dá para vocês lerem melhor, com mais tempo. E compartilhem com os amigos. Deixe os comentários aqui embaixo. E não esquece de comentar se você mora em imóvel alugado, se você já teve algum problema, ou se você está vivendo algum problema, se você está procurando imóvel, como que é a sua vida. Conta pra gente. Tchau, até a próxima semana.